Bom, gostaria de me pronunciar sobre a questão do vídeo que apareceu na internet de uma professora que grita muito com uma aluna, né, com deficiência, arrasta a carteira, após ela tentar acordá-la e a menina dá um soco no pescoço dela. Eu sou professora e eu também sou uma pessoa com deficiência, eu sou autista e eu sou professora de artes da Prefeitura de São Paulo. O que eu consigo pensar vendo esse vídeo é o quanto, assim, é infeliz e lamentável que a gente chegue a esse ponto. Uma crítica que eu faço, né, ao modelo de inclusão que está em voga, né, é que acredita-se que incluir um aluno com deficiência é simplesmente colocar ele na sala. Simplesmente deixar aquele aluno ali, e aí muitas vezes dão um desenho para ele pintar, fazem alguma coisa para distrair aquela criança, e ela não aproveita nada, ela não tem as suas necessidades atendidas, ela se sente muito mais excluída, ao mesmo tempo que não dão nenhuma orientação aos professores e nem dão um quadro de apoio aos professores. É preciso lembrar que nós professores, principalmente da rede pública, não lidamos com um aluno de cada vez. Nós, em 45 minutos, trocamos de sala e temos ali pelo menos 35 a 40 alunos diferentes. Dentre estes, os alunos com deficiência agora que estão começando a ser inseridos, eu não falo nem incluídos em sala de aula, eles estão começando a ser inseridos. E aí se coloca nesse professor que está em sala de aula que ele tenha um conhecimento que ele não tem e que sim, o Estado tinha que proporcionar para ele, sim. Tem a questão do professor também ter que correr atrás disso, porque não é nada mais ou nada menos do que obrigação dele, mas o Estado, o governo deveria também proporcionar todo o apoio que a pessoa com deficiência precisa. Então, se precisa dos acompanhantes terapêuticos, precisa da sala de recursos, precisa de uma formação para os professores que estão em sala de aula regular, precisa de uma adaptação no prédio da escola, precisa de um trabalho de conscientização com os alunos e com os demais funcionários da escola, precisa de um olhar direcionado para aquele aluno com deficiência e não achar que você dá uma coisa aleatória para ele, genérica, que você daria para uma criança, vamos supor, uma criança síndrome de Down, uma criança autista, uma criança cega. Você dá a mesma atividade para as três porque você pensa que a mesma atividade serve para as três deficiências. Então, gente, falta muito quando a gente fala de inclusão. Não sou a favor de maneira alguma nas escolas especiais, já trabalhei em uma e eu sei que é uma coisa horrível. Sou a favor dos alunos com deficiência estarem junto com os alunos sem deficiência no ensino regular, assim como eu sou uma professora com deficiência, que trabalho com alunos sem deficiência, tenho colegas de trabalho com deficiência e sem deficiência. Mas eu acredito que não é porque eu consegui me virar sem um diagnóstico, sem um laudo durante tanto tempo, que qualquer pessoa com deficiência, qualquer outra, todo mundo consegue. Não é assim não, gente, não é todo mundo que consegue não. E existem deficiências que são mais delicadas e deficiências que são um pouco menos. Eu fico assim, com muita tristeza pela criança, pela menina, porque com certeza ela não queria estar ali naquele momento, daquela maneira, medicada da maneira como ela estava. Muitas vezes os alunos que têm alguma deficiência intelectual ou que têm alguma questão de autismo vão completamente dedicados para a sala, eles não estão nem participando do que está acontecendo ali, eles passam mesmo o tempo todo dormindo. De certa forma, eu também fiquei um pouco penalizada pela professora. Ela agiu de uma maneira muito errada, todos nós sabemos, ela não deveria ter agido daquela maneira, mas eu penso o quão esgotada aquela mulher já está. Lidando com 35, 40 alunos de 45 e 45 minutos, com os alunos com deficiência que ficam parados lá, porque ninguém vai de verdade dar um apoio para eles. E com certeza ela não tem nenhum preparo, entendeu? Com certeza ela é uma professora que se formou para ser uma professora de sala regular, não teve preparo nenhum para receber alunos com deficiência, colocaram alunos com deficiência na sala dela e falaram, agora a gente também aceita alunos com deficiência, se vira aí. Não dá pra gente colocar em cima do professor que está em sala de aula todo o peso de um sistema que não funciona. A inclusão, ela tem que acontecer, mas ela tem que acontecer de verdade.
Só colocar aluno com deficiência em sala de aula, falar que é inclusão, não é inclusão porcaria nenhuma. Só colocar professores sem preparo nenhum e falar, agora você vai lidar com alunos com deficiência, e o professor não tem nenhum preparo, ele não teve nenhum apoio, ele não tem nenhum ATE, ele não tem ninguém ali que vá dar um respaldo a ele com essa nova questão da deficiência que a pessoa não entende. Isso não está incluindo ninguém, não está incluindo professor, não está incluindo aluno, não está incluindo nada. Acho FODA também é um discurso que eu ouço sempre, que é de colocar o aluno com deficiência como um aluno agressivo. Então eu vi muita gente falando, nossa, mas coitada da professora, ela não tem que aguentar isso, um aluno com deficiência, né, batendo nela. Ou eu vejo muitas vezes colegas falando, mas os alunos com deficiência, eles são mais agressivos, eles podem ir para cima de outros, podem ir para cima de alguma pessoa. A maioria dos casos de violência que existem na escola, o aluno não tem deficiência nenhuma. A maioria dos casos de alunos rebeldes, de alunos que não têm respeito, de alunos que não têm nenhum tipo de escuta, de alunos que acabam indo para agressividade, inclusive aos professores, são alunos que não têm laudo nenhum. Mas aí o que acontece? Pega-se o aluno com deficiência ou o aluno que tem alguma questão psiquiátrica e fala, não, mas eu não quero dar aula para esse aluno, porque se ele surtar, eu não sei o que eu vou fazer. Você aceita tanto aluno surtando todo dia na sua sala, mas como ele não tem deficiência, você não acha que isso é um problema de saúde pública? Então, só o que eu quero dizer é que não dá pra gente culpar indivíduos nessa situação. A gente não pode culpar a professora, a gente não pode culpar a aluna, a gente não pode culpar os pais da aluna. A gente tem que culpar, sim, esse sistema que não é um sistema efetivo de inclusão que acontece nas escolas, sejam elas públicas ou sejam elas particulares. Porque só falar que o aluno tem que estar lá, mas não dá nenhum apoio e não dá nenhuma adaptação correta, ajustes corretos para aquele aluno, só colocar aquele aluno lá cheio de remédio, dormindo, e falar que ele está sendo incluso na sala de aula é de uma hipocrisia, de um desleixo gigantesco, de uma desumanidade gigantesca. É querer cumprir uma lei bonitinha para mostrar para as pessoas somos inclusivos e não somos inclusivos. A nossa educação ainda não é inclusiva, nunca está longe de ser assim. Nós ainda temos, sim, uma educação machista, racista, capacitista, elitista, psicofóbica, feita para padrões, pensada para padrões. Não importa se é uma escola na favela de São Paulo, a educação, o modelo educacional é pensado para padrões da sociedade, que são considerados as pessoas normais, né, por assim dizer. E aí o resto de todos nós, as pessoas com deficiência, as pessoas que têm questões de vulnerabilidade social, as pessoas que têm questões raciais, as pessoas que, enfim, têm qualquer coisa que fuja dessa normatização, nós somos vistos como os marginais, nós somos vistos como os sem jeito, os tranqueiras, como os agressivos, como os problemáticos. O professor, ele é visto como incompetente. Então, gente, são muitos e muitos problemas que devem ser levados em consideração quando a gente pensa nesse vídeo que eu fiquei extremamente triste de ter assistido.